Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que possamos aproveitar do estudo desta noite para as reflexões necessárias à nossa vida. Lembrando que hoje nós estamos então fazendo aqui a lição de número 50. Como já disse para vocês, uma obra que tem 60 lições, então a gente já está chegando aí no finalzinho deste livro, chamado Espírito e Vida, uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco e ditada pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje Joana traz para a gente na lição 50 o título Luta e Libertação. Interessante a gente pensar sobre esse título. É muito bom a gente sempre refletir sobre o que ela nos traz. E Joana já começa, desde o título de uma obra, de uma lição, a nos ensinar alguma coisa. Veja que ela chama luta e libertação. Qual a relação que existe entre luta e libertação? Conseguiremos libertação sem luta? De que luta que ela está falando? Que libertação é essa que Joana está nos trazendo? Então a gente já começa o título da lição pensando, abrindo nosso pensamento, as nossas ideias para reflexões importantes. Quando ela inicia a lição, resgatando em Gênesis, capítulo 1, item 62, a citação que eu vou ler agora para vocês, a gente consegue perceber qual é o sentido que ela vai dar à lição nesta noite. Então ela resgata a seguinte frase do livro A Gênese: a nossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. Não sabíeis por que sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. Então, olha que interessante ela resgatar isso para nós como reflexão inicial. Ela coloca para a gente já, meus irmãos, porque quando ela começa a falar de libertação, a gente tem que entender qual o sentido dessa libertação. Então a gente precisa pensar na nossa estrutura como espíritos imortais. Então ela vem nos dizer que a doutrina espírita desvenda esse mundo pós-morte do corpo físico como um mundo ativo, constituído de ação, de continuidade. Isso é importante para a nossa reflexão, porque se o nosso pensamento, como ela coloca aqui logo no início, era do início da vida física e o término com a morte, muito pouco a gente pensaria em empreender em nosso próprio benefício. Para que tanta busca, né? Para que tanto esforço? Para que tanta empenho em melhorar, em viver melhor com as pessoas, em vencer as más inclinações, se tudo terminaria com a morte do corpo físico? Quando a doutrina espírita nos traz, meus irmãos, a continuidade da vida, mas desta forma organizada, dando para a gente que esse período pós-morte do corpo físico é um período reparador, ele é um período de aprendizado, ele é um período de reflexão que vai propiciar uma nova existência, que vai nos dar condições de voltarmos a uma nova vida. A sensação de que a gente pode iniciar hoje um trabalho de transformação e que isso não vai se perder, porque nós somos espíritos imortais e
toda a aquisição moral desta encarnação, ela servirá mesmo de fortalecimento para vidas futuras. E à medida em que nós formos vivendo e lidando com as nossas questões, e lidando com os cenários emocionais, psicológicos que nós precisamos lidar, a gente vai aprendendo e crescendo e progredindo e cada vez mais alçando, né, galgando a verdadeira paz e a alegria. E isso então traz pra gente uma sensação de que todo tempo pode ser útil para nós, de que todo momento ele é importante na nossa vida, que estar encarnado aqui agora é um privilégio, é bênção. Mesmo com todas as dificuldades que a vida se apresente, é bênção. E que nós precisamos agarrar a essa oportunidade para fazermos desse nosso momento o melhor emprego que a gente pode fazer. Como é linda e esperançosa essa mensagem que a doutrina espírita traz, que a doutrina espírita nos esclarece. Então, Joana traz o resgate disso, né? Quando ela nos diz que a nossa visão se detinha no túmulo e nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. É rico entender essa continuidade, o que também traz para a gente calmaria, traz para a gente serenidade, porque as dores da separação, por exemplo, dos entes queridos, a gente entende como sendo algo momentâneo. Perceber que a vida nos dará a chance novamente de reparar os erros que nós cometemos, tira da gente essa sensação de sofrimento contínuo. Nos incita ao auto-perdão, entendendo e compreendendo as nossas limitações, as nossas dificuldades ainda, em fazer talvez o bem que a gente gostaria de fazer, de agir corretamente como a gente já gostaria de agir. Então, perceber que essa construção de transformação nossa, ela demanda tempo, mas que nós teremos todo o tempo que precisarmos. É preciso ter foco, é preciso manter confiança, assertividade naquilo que a gente realmente deseja. Pensando nesse processo, nós entendemos que num primeiro momento da nossa vida, precisamos perceber em nós próprios aquilo que precisa ser mudado. Precisamos nos inconformar conosco mesmo. Precisamos colocar numa lista de prioridades aquilo que internamente precisa ser modificado. Porque as dores advêm disso tudo, o sofrimento advém disso tudo, essa inquietude, essa agitação, essa falta de paz nasce da forma como a gente lida com a vida, da forma como a gente lida com os nossos sentimentos, da forma como a gente lida com as nossas questões mais íntimas. Então, esse universo muito particular é que precisa ser revisitado. E tem que ser revisitado por nós, meus irmãos. Porque nós é que nos conhecemos, nós é que sabemos lá no íntimo o que ecoa dentro de nós. O que vem no nosso pensamento, o que nasce do nosso sentimento, que palavras a gente gostaria de dizer e não disse, que coisas a gente pensa, que julgamentos a gente faz das pessoas, dos fatos. Nós sabemos. Às vezes a polidez social faz com que mantenhamos um comportamento muito educado, muito solícito, mas às vezes lá intimamente a gente não gostaria de agir dessa forma. Age apenas por pura polidez educativa, né?
da formação familiar, da cultura. Então nós sabemos realmente o que passa dentro do nosso coração. Como nós sabemos também por que ficamos às noites sem dormir, por que estamos entrando num processo depressivo, por que temos vontade de abandonar tudo, de não querer mais nos relacionar com as pessoas, por que estamos à base de medicação para poder estar em paz, para poder não chorar o tempo todo, para poder ter uma noite de sono, para poder cuidar da alimentação, né? Por que nós estamos o tempo todo assim, dependendo de um comprimido? Essas coisas, meus irmãos, que hoje estão cada vez mais em voga nos comentários, na vivência da sociedade, é que precisa ser refletida numa mensagem como essa, que Joana fala de luta e libertação. Então, qual é o papel da luta, do sofrimento, da dificuldade na nossa vida? Como lidar com esse tipo de questões? Para que a gente possa tirar realmente proveito dessas lições, porque são lições. O nosso processo reencarnatório, ele se dá dentro desse planejamento de melhoria espiritual. Nenhum de nós é jogado aqui ao acaso. A gente não cai de paraquedas aqui. Existe toda uma estrutura muito pensada, muito cuidada pelos benfeitores espirituais sobre a ordem de Deus. Jesus, nosso guia e mestre, nos acompanha desde sempre, para que nós venhamos a vencer a nós próprios e sermos felizes um dia, como Ele mesmo nos disse. Então, queridos irmãos, a mensagem da noite, ela é, de fato, uma mensagem de reflexão. Todos nós que temos a oportunidade de ler, de ouvir sobre uma mensagem como essa, precisa entender da necessidade de reflexão que ela nos suscita, né? Vamos continuando aqui então. Ela começa então dizendo que todos nós estamos empenhados numa grande luta. Quando Joana diz isso, ela diz assim para nós: todos estão dentro desse contexto. Alguns vivenciam lutas e outros não. Não é isso que ela está dizendo para nós aqui. Vocês acham realmente que na Terra existe algum ser que não tem lá suas dificuldades, suas lutas a serem empreendidas? Todos, a natureza, tudo se comporta assim. Toda transformação, ela necessita esforço, ela necessita entrega, ela necessita mesmo de privações, de dificuldades. Tudo em a natureza. Nenhuma planta se transforma que não tenha que vencer as dificuldades climáticas, né, da sua própria constituição. A gente vê isso também, né, na sobrevivência dos animais, na necessidade que eles têm de se desenvolver pelo instinto de obedecer a uma ordem de desenvolvimento instituída para a evolução da sua classe. Olha como que isso tudo se desencadeia. Você pega qualquer coisa que o indivíduo queira fazer na vida física mesmo, como a aquisição de uma profissão, um aprendizado qualquer, seja nas artes, seja na literatura, seja na física, na química, nos trabalhos manuais, seja lá o que for. Para todo aprendizado existe e faz necessário o processo de acerto e erro. E a gente aprende muito com o erro. O erro tem um papel importante na vida de todos nós. Então, é preciso pensar sobre essas coisas. Então, ela diz que existe mesmo, assim, um conflito mesmo muito grande tomando conta de todos nós. Interessante é a gente pensar que em todas as
os grupos, a gente está sempre assim muito dado às reclamações. Reclama do dia, reclama que não dormiu direito, reclama que a noite foi cansativa, reclama das dificuldades financeiras, reclama das dificuldades afetivas. A gente vai sempre nesse contexto de reclamações. Comportamento caracterizado pela nossa imperfeição moral, porque ainda não enxergamos que esse tipo de comentário não nos auxilia em nada, não nos promove crescimento, pelo contrário, gera junto de nós uma energia tensa que nos leva ao cansaço físico, mental, emocional. Então, o sentimento de gratidão ele ainda não paira com bastante força no nosso coração. Para nos sentirmos gratos a Deus, a gente precisa ser tocado, talvez, por uma coisa muito forte dentro do nosso coração. E, na verdade, a gratidão deveria nascer todo dia, até das pequeninas coisas que nos chegam, né? Como amanhecer, abrir os olhos e começar um novo dia. Então, Joana coloca isso. Ela diz aqui que existem batalhas que aparecem dizimando corações, que ninguém está em paz total. Pensa só, meus irmãos, numa situação planetária como a nossa, qual tem sido o trabalho da espiritualidade para zelar por todos nós? Jesus, nosso guia e modelo, disse que não descansaria enquanto nós estivéssemos aqui na Terra em sofrimento. Essa fala de Jesus está numa mensagem do irmão X, em que Jesus se encontra com Pedro após a desencarnação de Pedro. Então, Jesus, ao encontrar com Pedro, que estava no processo de refazimento, né, pós o desencarne, Jesus o recebe com alegria de rever ali o irmão querido de tantas lutas. E aí Jesus sai, diz a Pedro que iria se distanciar, porque aqui na Terra haveria um desencarne coletivo e ele precisaria estar aqui cuidando das pessoas. Então Pedro fala, mas mestre, agora que o senhor chegou já tem que ir, né, fazendo um chorinho habitual, por exemplo, de quem quisesse ter mais a presença de Jesus ao lado dele. Então Jesus diz isso a ele, Pedro, enquanto tiver uma alma em sofrimento na terra, eu não descansarei. Então você ouve isso, a sensação de que, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Isso de saber que Jesus está por nós, de que a gente tem Jesus do nosso lado. E nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do nosso guia, modelo, do nosso irmão querido, que veio até nós nos ensinar o sentimento puro do amor, da esperança, da confiança, que veio nos curar das nossas dores, dizer que é possível andar pelo caminho certo, pensar de uma forma melhor, enxergar aquilo que a gente não enxerga. Olha o quanto Jesus veio nos ensinar, né? Que nós podemos curar as nossas feridas, que nós podemos nos reunir em torno dele, na mensagem consoladora de esperança, que motiva, que agrega, que une, que fortalece. É esse Espírito que zela por nós, é nosso guia, é nosso modelo, é patrono da terra. Então a gente não está sozinho, meus irmãos. Todas as lutas, todas essas dificuldades, sejam elas de qual ordem que seja, a gente tem Jesus ao nosso lado. É preciso então estender as mãos. É preciso buscar Jesus com a força do nosso coração e da nossa confiança. É preciso acreditar de que nesse momento em que a vida parece mais difícil do que o que a gente pode carregar, Ele está conosco, porque Deus não nos dá fardo maior do que o que a gente consegue carregar. Ele mesmo, Jesus, nos disse isso. Então, meus irmãos, a mensagem que Joana nos traz hoje é de extrema consolação. Que a gente pode aconchegar a nossa cabeça, o nosso coração aos braços do Mestre. Entregar a Ele o nosso desejo de mudança. Contar com Ele para que a gente possa vencer
com a alma limpa, com o coração livre, com as ideias organizadas, de quem entende que, por mais complicada que a vida pareça, aquilo ainda é terapêutico na nossa história de espíritos imortais que somos, e que um belo horizonte de luz e paz nos aguarda quando nós conseguirmos vencer a nós próprios nesse grande trabalho. A luta que precisamos travar não é com o próximo, não é com ideologias políticas, não é de ordem religiosa ou qualquer que seja, coisas que tenha gastado o coração das pessoas na sociedade. O que a gente precisa realmente é lutar contra as nossas próprias imperfeições, ser um pouco melhor a cada dia, dar o exemplo sempre do lado bom, da bondade, da serenidade, como Jesus disse, dar a outra face. A outra face, não é, virar o rosto para levar um outro tapa, é dar a outra face, a face que difere disso, a do amor, a da serenidade, a da compreensão, a da atitude correta, do perdão. É essa outra face que a gente precisa dar para os conflitos que nós vivemos. Então é pensar sobre isso e seguir adiante, sempre na certeza da assistência do mundo espiritual. Ela continua aqui para nós. Se por um lado, ela diz assim, as mentes se alçam às culminâncias da técnica, construindo os admiráveis instrumentos da pesquisa, por outro lado, as diferenças morais e econômicas proporcionam as quedas desastrosas do sentimento. A sociedade desenvolve no campo da tecnologia, do conhecimento, mas na moralidade cada vez lidando com as suas dificuldades que transbordam. E tem vindo com toda a força mesmo. E é necessário que venha, para que do caos total ressurja a luz. É interessante pensar nisso. Kardec, no Livro dos Espíritos, numa pergunta que não sei o número, não sou de gravar número de perguntas, mas Kardec fala como que a gente poderia entender do progresso da humanidade se parece que cada vez mais os crimes, a violência cada vez mais ecoa na sociedade. Olha que essa pergunta está lá no período da publicação do Livro dos Espíritos, enfim. E os espíritos respondem que sim, que está no progresso e que é necessário às vezes o caos total para que as pessoas acordem e despertem para o verdadeiro valor da vida em plenitude, em solidariedade, em respeito, um senso de verdadeira família universal. Pega isso no nível de sociedade, mas traz isso para o nosso universo íntimo. Então, às vezes é necessário mesmo a luta muito difícil, travada aí nos sacrifícios, para que a gente possa despertar. E isso é comportamento que nasce da nossa rebeldia, da falta do nosso consentimento com as coisas que nós precisamos viver. Então, estamos nós aí, na colheita farta do plantio que também foi muito intenso. Ela diz aqui, então, a luta é indubitavelmente uma imposição evolutiva. Ou seja, não conseguiremos vencer. Aí ela cita a borboleta, que para voejar precisa da dilaceração da lagarta. Ela fala do corpo nosso que funciona, mas que dentro há um conflito celular, né, de transformação na formação do corpo, né, desde quando a gente é concebido ali pelos nossos pais. Ela fala que a gente ainda se demora muito nas trevas do sofrimento porque a gente ainda não acordou para a verdadeira luz que está tão estampada junto de nós. E a gente não vê e a gente não permite entender. Ela diz aqui que, trazendo à atualidade o Evangelho de Jesus,
A doutrina espírita ensina a mudança de rumo, tanto para o pensamento quanto na realização edificante do sentimento. Então, a doutrina espírita, quando ela nos descortinou de forma tão racional e lógica, a imortalidade da alma, a progressão contínua do espírito, a pluralidade das existências, a questão do livre-arbítrio, definindo aí a nossa possibilidade de escolha, ao mesmo tempo colocando sobre nós a responsabilidade dos nossos atos. Quando a doutrina espírita traz para a gente, na verdade, ela faz um convite para que a gente redirecione a nossa vida, redirecione o nosso comportamento para o caminho certo. E aí Jesus vai lá falar sobre a porta larga e a porta estreita. Olha lá Jesus falando isso para nós. Sempre que a doutrina espírita nos esclarece, a gente encontra em Jesus uma citação, porque são valores importantes. Nenhum de nós há de conseguir a vitória espiritual sem travar o esforço que a gente precisa neste empreendimento. Então, meus queridos irmãos, a gente sempre vai encontrar nos ensinamentos uma colocação do Mestre Jesus. E o que Jesus diz para nós? Que nós insistimos em escolher a porta larga, que é a porta da perdição. Ela é fácil de passar. Ela está aí, né, no nosso cotidiano. São o que representa os interesses materiais, o nosso apego às coisas materiais. E olha, desde a questão de objetos e tudo, como uma arrogância, uma sensação de que a gente é melhor do que o outro. É tão triste, né? Porque a gente vê isso se desenhando nas pessoas, até por questões de cor de pele, de crença religiosa, de nacionalidade, né? São tantas coisas que incitam e excitam o orgulho dos orgulhosos, não é? Então a gente precisa pensar sobre essas coisas e ir abrindo mão dessas situações, tentando perceber nos nossos atos se tem algum viés disso, e com certeza tem. Então, uns mais intensos do que os outros, mas sempre tem. Então, é preciso trabalhar essas questões. E aí, a doutrina espírita vem e abre pra gente assim, mas se a porta larga é a porta da perdição, então tenta a porta estreita. Porque por mais que ela aparente sacrifício agora, ela é a porta da libertação. Então, conseguir, né, se espirrar e se espremer dentro de todas essas dificuldades todas, contando com a ajuda dos benfeitores espirituais, para que a gente possa trilhar. E como que é grandioso quando a gente consegue vencer um desafio. A gente pode tentar jogar as nossas imperfeições, varrer para debaixo do tapete e fingir que não está vendo. Mas a vida, ela sempre vai tirar esse tapete em algum momento e a gente vai ter que encarar essas imperfeições. Então, não tem muito jeito, é preciso fazer isso com assertividade. Joana diz então, olha, objetivando a construção da felicidade no íntimo das criaturas, oferece a instrumentação do esclarecimento e dos fatos, convocando as forças atuantes de cada um para a batalha real da libertação total. Então, a doutrina espírita e a vivência de Jesus sempre vem nos despertar para essas transformações. A gente pode estar aqui ouvindo, né, essa lição e pensando assim, mas o que mais eu tenho que fazer na minha vida? Eu já me dedico tanto, eu faço tanto, eu não sei mais o que fazer, o que mais eu tenho que fazer? Porque eu vivo em função dessas pessoas, eu vivo para resolver esses problemas, eu dou conta disso, dou conta dali e tal. Talvez
meus irmãos, o convite da espiritualidade seja para refletir sobre isso. Será que esse é o caminho certo? Será que a gente tem que ficar dando conta de tudo? A gente tem que ficar resolvendo tudo para todo mundo? Quem somos nós? Nós não somos Deus. Quem a gente acha que a gente é? Nós temos uma fragilidade imensa que nos caracteriza a vida, meus irmãos. E Jesus disse que é a cada um segundo suas obras. O que vai ser de mim é o que eu faço por mim. O que vai ser do outro é o que o outro faz por ele. Nenhum de nós vai mudar ninguém nessa vida. As pessoas mudam quando elas desejam mudar. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser a nós mesmos. Então, se a gente está fazendo, mas eu estou fazendo, e não está dando certo, aí é hora de parar e pensar. Não, mas será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer? De que outra forma eu poderia tentar lidar com essas questões? De que forma eu poderia fazer a não me afetar tanto? Como que eu posso lidar com essas minhas dificuldades? É essa reflexão que a gente precisa fazer. Qual o nosso papel de contribuição para a vida do outro, para a transformação do outro? O exemplo. Só o exemplo, meus irmãos. A palavra digna, a atitude correta, o pensamento coerente, de modo que as nossas atitudes testifiquem o amor cristão. Isso serve de referência para o outro, que em um momento da vida dele vai ter que se deparar consigo mesmo e vai ter que mudar. Então que a gente seja essa referência, mas a gente não muda ninguém. A gente não conduz a vida de ninguém. E olha que Joana fala ali, né, que a gente pensava só na morte, no que a morte era o fim de tudo, né? E aí a doutrina espírita vem e descortina pra gente um pós-morte ativo de um horizonte profundo que nos aguarda. Pensa bem, meus irmãos, porque nenhum de nós está livre desse momento do desencarne. E é simples assim, ó, a gente tirado do cenário. E quem ficou por aqui vai continuar. E de repente, ó, a gente não tá aqui mais. E quem tá aqui vai ter que se virar. Então, se a gente não vai estar aqui em um dado momento, eles não vão dar os pulos deles? É isso, gente. Não é ser egoísta. Não tô falando dessas palavras minhas, é um sentimento egoísta. Todo mundo que se ferra, eu vou cuidar de mim. Não, não é isso. É ter para com todos esses um sentimento de amor profundo, de dedicação, de afeto, mas sem querer viver a vida deles, sem querer conduzi-los pela sua ótica. Isso é que a gente precisa pensar. As pessoas são livres, ninguém é de ninguém. Quando alguém consegue já andar com as suas próprias pernas, é preciso ir. É preciso ir adiante. É assim que o pai da parábola do filho pródigo agiu. Deixou o filho ir e foi. E quando voltou, ele estava lá. É isso. É isso. Tirar um pouco da gente esse peso de querer que tudo seja corretinho, do jeito que a gente acha que tem que ser. Não é assim. Até porque nós não somos donos da razão. Às vezes o que a gente está querendo nem é o correto. Então é preciso pensar, né? Ela continua assim, ó. Não somente luta externa pelo poder que não traz felicidade, nem luta interna, né, sob a mão de ferro das seduções degeneradoras. Extinção do mal interno, angustiante e vigoroso, esse sim é o objetivo. Isso aqui, extinção do mal interno e angustiante, né? É mais um convite, volta para dentro de si, pensa consigo mesmo, o que tira o teu sossego, o que tira a tua paz? Pensa nisso, busca a solução nas coisas espirituais. Tudo na vida física tem sua matriz nas coisas espirituais. O nosso campo moral determina essas coisas. Melhorando esse campo, melhorando esse universo,
a vida responde de forma melhor. Ela continua assim, ó, repetindo a sentença do mestre que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Asseveram os espíritos da luz que o espiritismo não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Não é lindo isso, meus irmãos? É isso, é a razão, a racionalidade com que a doutrina espírita trata das coisas, tendo Jesus como fonte geradora desses valores e dessas aquisições do espírito. E ela termina assim: resolve-te, pois, quanto antes, e sem demora, ao empreendimento da autolibertação. E não te faltarão os recursos para a vitória imperiosa e inadiável sobre ti mesmo nas grandes lutas do momento em que a espécie humana se encontra para a sublime ascensão. Belíssima essa lição de Joana de Ângeles. Mais uma vez um convite à reflexão, mas extremamente consoladora. Que nós possamos pensar sobre isso quando a dor vier ou quando o momento turbulento estiver passando. Vamos voltar o nosso pensamento sempre a Deus e tentar entender que sinais esse conflito está me trazendo e de que forma eu posso agir melhor sobre isso. Meus irmãos, muita paz, muita alegria no coração de vocês, que vocês tenham uma semana linda, de muitas energias positivas, que vocês tenham noites de sono tranquilo, que vocês possam viver aí momentos especiais junto das pessoas que amam. E semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Muita paz.